Uma boa noite a todos que estão aqui na Casa Espírita, no Centro Espírita Vinhas do Senhor, Pouso Alegre, e também aqueles que estão nos assistindo através do Facebook e mais tarde pelo YouTube. Que Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, nos abençoe a todos. Que Jesus, o governador espiritual da terra, o amigo incondicional das nossas vidas, o médico das almas, o mestre por excelência, continue sempre sendo o nosso modelo e guia. Os ensinamentos dele são palavras de vida eterna. É para a nossa evolução espiritual. E ele disse, certa vez, que aonde estivesse reunidas 2 ou mais pessoas, em nome dele, ali ele estaria. Então que nesta noite ele esteja conosco, nos nossos corações, nos nossos sentimentos. Que ele permita que os bons espíritos aqui presentes nos amparem, nos ajudem, nos dê inspiração e intuição, para que todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, possamos aproveitar esses momentos que nós vamos passar junto. Que os nossos propósitos sejam abençoados. Então, a partir de agora, nós iniciaremos a nossa palestra da noite. Eu me propus nessa noite falar um pouco sobre medo de espírito, sobre o centro espírito e sobre a importância do espiritismo na nossa vida. Alguém aqui tem medo de espírito? Alguém aqui já viu algum espírito? Não viu, ninguém viu. Bom, essa noite vocês vão ver espírito. Olhem para o lado esquerdo. Olhem para o lado direito. Olhem à frente. Todos nós somos espíritos. Então nós vemos espíritos todos os dias. Então todos nós somos espíritos incrustados nesse escafandro de carne que é o corpo. Essa ferramenta fantástica que Deus nos deu para viver aqui na Terra. Aprender, melhorar, ensinar. Né? A finalidade da nossa estada aqui na Terra é evolução espiritual. Por que a gente tem medo de espírito? De onde vem esse medo? Se nós lembrarmos da época da Inquisição, que surgiu na Europa por volta aí do ano de 1200 e veio até por volta de 1800, a igreja na época, os homens da igreja na época, quando descobriam uma pessoa, ou então era denunciada essa pessoa, que via espírito, que ouvia espírito, essas pessoas acabavam sendo presas, torturadas e muitas delas queimadas na fogueira. Só porque viam espírito. Então, muitas pessoas que nós já vivemos naquela época, né? Vivemos com esse medo, né? A própria igreja vem demonizando essa ideia de espírito, né? Que espírito, tudo é bom, mas não mexam com o espírito. A ideia, né? Quando surgiu os centros espíritas, casa do demônio, quem está lá está envolvido com o demônio. Isso falavam-se, hoje já nem tanto mais, mas era assim. Até hoje a gente vê pessoas que descem do ônibus ali e vêm vindo por esse passeio. Quando chegam aqui, muda o passeio de lá. Aquela ideia que passando em frente a um centro espírita, o espírito pode agarrá-lo, pode pegá-lo e aí... Né? Então, vem esse medo de espírito. A igreja sempre dizendo que os espíritos eram maus, faziam mal. Então, as pessoas tinham medo. Aquilo que se falava, se acreditava, né? Desse medo de espírito. Mais tarde, o próprio cinema, quantos filmes de terror
Quantos filmes tenebrosos aí de casa mal assombrada, né? No meu tempo tinha lá os atores que faziam os filmes de terror, né? Depois surgiu aquele filme O Exorcista. Aquele filme causou um impacto medonho, né? Aquele espírito que pegou aquela moça e, né, matou o padre, uma coisa terrível. Então, vem, a humanidade vem, mesmo que a gente não relaciona muito bem com a ideia da morte, né? Que a morte é uma coisa ruim, né? A morte é uma coisa tenebrosa, é um castigo de Deus. Essa é a ideia, né? Então vem essa ideia de medo de espíritos. Mas Kardec, quando ele começou a se envolver com os espíritos, com as reuniões que tinham nas casas, né? Tinham as mesas girantes, né? As mesas que levantavam, andavam pela sala, batiam, respondiam sim, não, né? E então Kardec perguntou: quem são vocês? E eles disseram: nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Então aí Kardec acordou: isso aqui é importante, vamos investigar isso, vamos estudar isso. E aí surgiu a doutrina espírita. Os espíritos foram passando em ensinamento, né? Em 1857 surgiu o Livro dos Espíritos, que é narra ali sobre Deus, sobre a matéria, sobre o espírito, né? sobre as penas, sobre a influência dos espíritos, né? É um livro fantástico. Aliás, o Livro dos Espíritos é o nosso livro, porque todos nós somos espíritos, né? E então, esse medo de espírito, gente, ele vem de longe, vem de muito longe. Mas como é que a gente faz para perder esse medo de espírito? Conhecimento. Conhecimento, né? Aquela palavra está lá no Evangelho de João, né? Buscais a verdade vos fará livre. Então, o conhecimento é que liberta. A partir do momento que você conhece as coisas, como funciona, você perde o medo. Quem são as pessoas que procuram os centros espíritas? Normalmente são pessoas que estão passando por aflições. São pessoas que às vezes já tiveram em outras religiões, já consultaram psicólogo, já consultaram psiquiatra, né? Ou estão passando momentaneamente por dramas, perderam entes queridos, perda financeira, enfermidades, né? Depressões. Muitas pessoas procuram o centro espírita. E muitas pessoas, quando vêm pela primeira vez, vêm com medo. O que é que eu vou encontrar no centro espírita? Será que eu vou correr o risco de um espírito aparecer lá para mim? De um espírito me pegar lá? Muitas pessoas têm esse medo. E eu já estou aqui há mais de 30 anos, eu nunca vi espírito que pegar ninguém, né? Mas então as pessoas têm medo disso aí. Então as pessoas que vêm, normalmente vêm porque estão necessitadas. Até esse dia contei uma história de uma moça que trabalhava numa empresa e o patrão dela perdeu um filho jovem. E passados uns dias, depois do choque do falecimento do garoto, o patrão estava lá na empresa, dirigindo a empresa calmamente, conversando com as pessoas, relacionando, alegre, né? E ela, poxa, esse cara se conformou tão... Como é que esse cara se conformou? Aí foi perguntar para ele, né? Patrão, me diga uma coisa. O que aconteceu? Como é que o senhor conseguiu se conformar tão cedo com a perda do seu filho? Ele falou: filha, espiritismo. E eu fui levado a um centro espírita, conversei com pessoas lá, e depois comecei a frequentar e aprendi coisas lá que me consolaram. Então vou dizer uma coisa para você: se um dia você precisar, se um dia você estiver passando por uma dor muito grande, por uma aflição, procure um centro espírita. Ela falou: eu nunca vou fazer isso, eu tenho minha religião,
Eu não gosto nem de falar nessas coisas, de espírito. Bom, passou, foi viver na vida dela, e de repente encontra outras pessoas com situações dramáticas, em que ela vê a pessoa se consolar e pergunta, e a pessoa fala a mesma coisa: olha, aonde eu achei consolo do que eu estava passando? No centro espírita. Se um dia você estiver precisando, procure um centro espírita. E ela escutou aquilo, né? E de repente o tempo passa e ela passou por uma aflição muito grande. Uma dor muito grande. E aí ela se lembrou da recomendação do patrão. E ela falou: olha, eu não tenho nada a perder. Ele falou isso para mim, que quando eu estivesse passando por uma dor muito grande, que eu procurasse um centro espírita. E ela sabia onde tinha um centro espírita. E ela procurou o centro espírita. Aí entrou no centro espírita, estava iniciando uma palestra, ela sentou-se e assistiu a palestra em choro. Porque parecia que tudo aquilo que estava sendo dito na palestra era para ela. E quando ela saiu, ela falou com ela mesma, né? Por que é que eu não vinha mais tempo? E aí passou a frequentar a casa espírita, participar da casa espírita, vir nas palestras, vir nos estudos, conversar com o atendente fraterno, né? Tomar passo. Ela foi melhorando e foi ficando. Hoje ela é uma expositora espírita e é diretora de uma casa espírita. Mudou a vida dela, né? Então as pessoas se procuram porque estão passando por dores, por aflições. E o que é que a pessoa não vai encontrar num centro espírita? Ele não vai encontrar vela, ele não vai encontrar batuques, queima de pólvora, ele não vai encontrar sacerdotes, rituais, né? Imagem de santos. Aí a pessoa fala assim: mas eu fui num centro que tinha imagem de santo. Então você não foi num centro espírita, porque tem muitos locais aí que as pessoas colocam o nome de centro espírita, não sei o quê, pai não sei de onde e tal, mas não é centro espírita. É respeitável tudo, não vem ao caso, mas não é centro espírita. Centro espírita não tem essas coisas, né? Não tem essas coisas. Ele não vai encontrar dízimo, centro espírita não tem dízimo. Tudo que entra aqui, as pessoas fazem voluntariamente, doam voluntariamente. Aqui nada é obrigatório, a gente não obriga as pessoas a nada, nem a seguir as nossas orientações. A gente expõe, não impõe nada. Mas ele não encontra essas coisas, ele não vai encontrar no centro espírita. Ele não vai encontrar promessas que vão resolver o problema dele. Ó, você vai chegar no centro, vão resolver o teu problema. O centro espírita não promete milagre para ninguém. O que ele faz, o que é? Passar ensinamentos. E esse ensinamento vai ajudar você a compreender os ensinamentos de Jesus. Vai ajudar você a entender quem é você. De onde você veio. Por que você está aqui na Terra? Qual é a causa do sofrimento por que você passa? E para onde você vai quando terminar essa jornada? Então ele responde: quem você é? Nós já falamos aqui, um espírito imortal, que foi criado na esteira do tempo. Nós não sabemos quando foi que nós entramos no estado hominal, que começamos com o pensamento contínuo. Sabemos apenas pela informação dos espíritos que nós fomos criados simples e ignorantes, quer dizer, simples todos, sem sabedoria, mas com as vivências, com as encarnações, vão evoluindo, vão aprendendo, vão se livrando de imperfeições, vão ganhando virtudes a cada passagem pela Terra. Então nós somos espíritos imortais. Nós não vamos morrer nunca. O nosso corpo, sim. O nosso corpo, ele é temporário. Ele vai chegar um tempo que ele vai envelhecendo, vai aparecendo as enfermidades, vai perdendo as energias e um dia não tem mais condição do espírito ficar nele. E o espírito sai. E o corpo volta para o laboratório da natureza. Como está lá no Eclesiastes: tu és pó e ao pó retornará. E o espírito
volta a Deus que o deu. Então, quando o nosso corpo parar de funcionar, nós voltamos para o mundo espiritual, de onde nós viemos. Lá vamos passar uma boa temporada. Lá, aqui na Terra, nós temos, como a gente fala aqui, nós temos aquelas preocupações com a Terra, com a vida, com a saúde, com o ganha-pão, com os boletos, né? Nós temos uma série de preocupações com os filhos, com a escola, com o cônjuge, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Nós temos uma série de preocupações, né, com a nossa vida aqui na Terra. Quando nós voltamos para lá de lá, não temos mais isso. Não temos mais conta para pagar, não temos mais que ganhar o pão com o suor do rosto, nós vamos lá trabalhar, nós vamos aprender, nós vamos continuar a nossa evolução, mas nós não temos essas coisas da Terra. E aí, nós vamos ter tempo para fazer igual fez o filho pródigo. Quem já leu aquela passagem, a parábola do filho pródigo, lembra que ele saiu para o mundo, se ausentou da presença do pai, saiu para o mundo, vai se experienciar, né? Se envolveu com uma série de coisas, perdeu todo o dinheiro que ele tinha levado, e aí teve que tratar de porcos. Passou por sofrimento. Então, às vezes ele queria comer até a comida dos porcos, mas ninguém dava. E aí ele caiu em si, falou, puxa vida, na casa do meu pai tinha tudo. Até os funcionários mais humildes tinha pão com fartura. E eu aqui nessa situação, eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou pedir a ele me tratar como se fosse um servo. Eu não tenho mais direito de ser chamado de filho, né? Então, todos nós conhecemos. Então, quando nós estamos lá no mundo espiritual, nós caímos em nós. O que eu fiz, meu Deus? Por que eu prejudiquei tanto aquela pessoa? Por que eu fui tão desonesto? Por que eu cometi tanta maldade? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E lá nós encontramos, no mundo espiritual, as pessoas com quem nós prejudicamos. Quem leu o livro Nosso Lar, viu lá que André Luiz encontrou pessoas a quem foi prejudicado por ele. Ele encontrou. Então, às vezes, nós encontramos as pessoas. E às vezes aquela pessoa está numa situação muito melhor do que a nossa, mais evoluída, e ele nos perdoa. Então, lá nós ficamos bem no mundo espiritual. Ficamos bem. Mas nós não sabemos se nós realmente mudamos. Então, para saber se nós mudamos, se nós realmente nos tornamos uma pessoa honesta, cheia de virtudes, nós pedimos para retornar. E vamos retornar junto quase sempre com as pessoas que nós prejudicamos. Então, no nosso lar, nós vamos encontrar pessoas que são amigas, mas vamos encontrar adversários do passado. Por isso que às vezes nós não nos damos bem com o irmão, às vezes nós temos problema com a mãe, com o pai, com o filho, com o cônjuge, né? Todo mundo que tem família sabe disso. Mas a família é uma bênção na nossa vida. É ali que nós vamos iniciar a nossa evolução. Mas então, as pessoas, eu falei aqui que as pessoas não vão encontrar no centro espírita, né? Mas vão encontrar o que eles vão encontrar no centro espírita? Adentrando no centro espírita, você encontra o quê? O atendimento fraterno, onde você pode narrar o teu problema. Aqui na casa, nós temos aí 3 dias por semana que as pessoas podem vir, conversar, passar as suas aflições, e a gente orienta, e orienta como? Orienta dentro da doutrina espírita e do Evangelho. A gente não pode orientar pelo achismo. Então, a gente orienta a pessoa de acordo com o Evangelho e de acordo com a orientação dos Espíritos, né? Nós temos o quê? As palestras. A palestra, ela é o quê? Ela é uma provocação para a gente ficar, para a gente ter vontade de aprender mais. Então, ela é uma provocação. Mas tem também as reuniões de estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, estudo de mediunidade, para que as pessoas ganhem conhecimento. Porque muitas vezes nós estamos passando por aflições, e a pessoa, nada dá certo na minha vida, o que está acontecendo comigo? Então, com o ensinamento dado pelos Espíritos, né, que a gente passa, a pessoa vai compreender
Aonde está a falha? Aonde está? Normalmente está na gente mesmo. Nós fazemos muitas escolhas erradas. E escolha errada dá resultado errado. São as nossas desonestidades, são as nossas preguiças, né? São os nossos vícios que nos prejudicam. Então a gente vai passando ensinamento e a pessoa vai assimilando. Mas se ele não quiser mudar, não muda nada, não existe milagre. Então os ensinamentos é exatamente para isso, para a pessoa mudar. É assim que nós somos ajudados. Você vai ganhando conhecimento, peraí, se eu fizer isso, vai mudar. Se eu tiver mais paciência, vai mudar. Se eu me esforçar mais, vai mudar. Se eu tiver mais compreensão, vai mudar. Então a pessoa vai entendendo. Mas a gente sempre fala que as aflições são de duas causas. São de escolhas dessa vida e às vezes vêm de vidas passadas. Quando nós olharmos para a nossa vida e não acharmos nenhuma falha, como eu digo aqui, eu sempre fui bom filho, sempre fui um bom cônjuge, sempre fui bom pai, sou um bom trabalhador, sou um bom cidadão, procuro não fazer nada errado, procuro não prejudicar os outros. E surgem problemas que você não acha explicação nessa vida, a explicação está em vidas passadas. Quando nós fizemos, cometemos algumas mazelas e elas ressurgem para a gente mudar. Então, os ensinamentos é que mudam a gente. Tanto que o Espírito da Verdade fala isso. Espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amor é a lei de Deus. É a paciência, é a tolerância, é a caridade. Né? E o conhecimento a respeito da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Qual a finalidade da vida? Por que nós nascemos aqui, passando por todos esses problemas que nós passamos? Para ganhar virtudes e nos livrar de imperfeições e evoluir. A cada passagem nossa, gente, nós vamos evoluindo. Às vezes, nós ficamos marcando o passo, nós erramos muito, mas ninguém volta atrás, ninguém fica pior do que era antes. Muitas vezes, pessoas querem fazer regressão de memória para saber quem foram. Na maioria das vezes, a pessoa quer saber se foi rei, se foi príncipe, né? Se foi general, se foi médico. Né? Ninguém quer saber se foi ladrão, se foi o Zé Mané da vida. Todo mundo quer saber. Né? Mas a doutrina espírita não aconselha que se faça. Por quê? Porque se Deus colocou um véu na nossa vida, para a gente não se lembrar da reencarnação passada, das coisas do passado, porque isso é bom para a gente. Porque se você descobrir quem você foi, você vai acabar descobrindo quem foi as pessoas que estão ao seu lado. Vai descobrir quem que é o seu cônjuge, seu filho, seu pai, a sua mãe. E isso não é bom para a nossa evolução. Tem casos de pessoas... Eu vi um cara contando a história de uma mulher que fez uma regressão de memória para saber quem ela foi. E nessa regressão de memória, ela ficou sabendo que o marido, na reencarnação passada, tinha matado ela. Ela voltou para casa e a vida do marido virou um inferno. Ela não queria mais fazer comida para ele, lavar a roupa dele, entendeu? Dormir com ele. Então, gente, essas coisas... Se Deus colocou um véu, é porque é bom para nós. Para a gente ser nós mesmos. O dia que nós voltarmos para lá, a gente vai saber de coisas que nós fizemos em vidas passadas. Mas, por enquanto, é melhor a gente tocar em frente. A verdade é o seguinte. Você olha quem você é hoje, quem eu sou hoje. Na reencarnação passada, eu não fui melhor do que eu sou hoje. De jeito nenhum. Com certeza, eu fui pior do que eu sou hoje. Todos nós. Ninguém foi santo em vidas passadas. Essa reencarnação é a melhor nossa. Tanto é que é verdade isso, que nós estamos havendo contato com a espiritualidade, que as outras religiões não ensinam isso.
Normalmente as outras religiões vem para cá que você se cura, vem para cá que você prospera, focam na vida material, só na vida material. E a vida material nossa é passageira, é muito pouco tempo aqui. A verdadeira vida nossa é a vida espiritual. Nós passamos muito mais tempo no mundo espiritual do que no mundo encarnado. Quanto mais evoluído o espírito é, menos ele reencarna. Quanto menos evoluído, mais rápido ele reencarna. A realidade é essa, porque ele precisa mais. Então, gente, na verdade, a gente tem que aproveitar essa nossa passagem pela Terra para melhorar sempre. Então, no Centro Espírita, você vai achar muita coisa para te ensinar você a viver, a mudar a sua vida. Tanto que o carro-chefe da doutrina espírita chama-se reforma íntima, mudança de comportamento. E essa mudança não ocorre de supetão. Da noite por dia você vira um santo. Não, isso. Você vai mudando devagarinho. Tanto é que tem uma fala de um espírito que fala o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, você vai notando que a pessoa vai se espiritualizando, vai entendendo a vida, vai compreendendo a vida, compreendendo as pessoas ao lado dele, vai ficando mais paciencioso, mais tolerante, ele está se renovando, ele está se transformando, ele está se esforçando para melhorar. O verdadeiro espírita não se transforma em santo da noite para o dia, não. Nós vamos reencarnar ainda muitas e muitas e muitas vezes, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós somos espíritos da terceira classe, que é a classe pior. Ela tem, lógico que ela tem várias escalas dentro dessa terceira classe. Tem gente melhor do que nós, tem gente pior do que nós, lógico. Mas nós vamos aí um dia se tornar espírito de segunda classe, que é espírito bom. Qual é a característica de um espírito bom? Não ter ciúme, não ter inveja, não ter ódio, não ter raiva, não ter mágoa, não ser desonesto. Então, essa é a característica de um espírito bom, de segunda classe. Para atingir a situação de um espírito superior, de um espírito puro, que é a primeira classe, isso vai longe. Diz que o único espírito puro que passou aqui pela Terra é Jesus Cristo. O resto, espíritos superiores, né, espíritos bons, mas espírito puro, só Jesus Cristo. Mas nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos ser espírito puro, como Jesus é. Então, gente, o Centro Espírita, ele ajuda muito a gente. Por isso, porque a gente acaba se transformando quase que numa família, vai fazendo amizades, vai conhecendo um ao outro, um ajuda o outro, um orienta o outro para para a leitura de uma obra. O espírita, ele não pode agir como age, por exemplo, em outras religiões. Vamos só dar um exemplo. Quando você era católico, você ia na missa. Agora você é espírita, você vem na palestra. Quando você era católico, você comungava. Agora você é espírita, você toma passe. Quando você era católico, estamos dando um exemplo só de religiões, você confessava. Hoje você é espírita, você vem no atendimento fraterno conversar. Quando você era católico, você poderia ir para o inferno. Sendo espírito, você vai para o umbral. Né? Quando você era católico, você iria para o céu. Você vira espírito, você quer ir para o nosso lar. Então, muitas pessoas continuam com o mesmo roteiro, fazendo as mesmas coisas que fazia. Mas o espiritismo exige mais das pessoas. É preciso que a gente ganhe conhecimento. É preciso que você frequente mais vezes por semana. É preciso que você faça alguma coisa. Que você se envolva com o bem. A gente sempre fala isso. Quem se envolve com o bem não erra nunca. Então você vê que muitas pessoas vão ficando na casa. Ajudam no passe, ajudam no atendimento fraterno,
ajuda na transmissão, ajuda na biblioteca, ajuda no bazar, uma quantidade de mulheres que vêm, que estavam depressivas, que estavam, né, estão lá hoje melhorando, fazendo alguma coisinha, um trabalho manual, que estão aí na frente de vocês, o trabalho delas. Então a casa espírita, ela é uma escola das almas. Ela é um hospital, ela é uma oficina de trabalho. Uma casa humilde, não precisa ser uma coisa fantástica, grande. Até bom que os centros espíritas não sejam muito grandes para unir mais as pessoas. Então, gente, o Espiritismo passa para a gente ensinamento. Não promete melhora de ninguém, milagre para ninguém. Ele passa ensinamento. O trabalho de melhorar é sempre nosso. A única pessoa que pode nos ajudar, na realidade, a melhorar somos nós. Nós somos as únicas pessoas capazes de nos trazer felicidade ou infelicidade. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos. Mas as consequências nós vamos ter que colher. Por isso que se fala, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Como diz Jesus Cristo, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Quando a gente vem para o centro espírita, começa a frequentar, né? E começa a ouvir falar sobre reencarnação, né? Que a reencarnação, ela é um dos pilares do espiritismo. E ela dá explicação para tudo. Você olha na sua casa, você tem lá 2 irmãos, um pai e uma mãe, você vê que são pessoas diferentes, têm gostos diferentes, têm sentimentos diferentes, têm temperamentos diferentes. Porque são pessoas que têm uma bagagem completamente diferente. Completamente diferente. Né? O que às vezes, que comprova para a gente que realmente espírito existe, né? A gente vê, dentro dos livros espíritas, muitas histórias, né? Muitas histórias contadas pelas pessoas. Né? Eu me lembro, algum tempo atrás, mas faz muito tempo, Chico Xavier ainda era assim, um alimento, uns 70 anos por aí, e ele compareceu num programa da Hebe Camargo. E a Hebe Camargo perguntou para ele assim, Chico, você tem aí alguma experiência sua com Jesus? Chico pensou, tem. Eu vou contar. Então o Chico começou a contar para ela, olha, eu quando era, há uns anos atrás, quando eu estava lá em Pedro Leopoldo, e depois mudei para Uberaba, né? Eu sempre faço visita para pessoas necessitadas, as pessoas me pedem, eu vou nas casas. E tinha uma casa que eu ia, tinha uma senhora, Dona Laura, tinha uma filha que chamava Valéria. E a filha dela, Valéria, tinha mais ou menos uns 40 anos. E ela foi gradativamente ficando paralisada e não conseguia falar, ficou muda, quase cega, na cama. Então o Chico ia visitar, levava algumas pessoas, levava alguma coisa, um pedaço de bolo, alguma coisa que ele tinha, ele levava umas balas. E então ele conta que, depois da prece, o Chico sempre mexia com ela. Valéria, fala para nós, Valéria, fala a Deus, Valéria. E ela fazia um esforço e não saía nada. Fala Jesus, Valéria. A Valéria fazia aquele esforço, mas não saía nada, não conseguia falar. E assim foi indo. Toda vez que o Chico ia lá, o Chico fazia aquele esforço para ver se ela falava. Quando foi um dia, o Chico ficou sabendo que ela estava doente, né? Estava quase com as portas de uma pneumonia, foi visitar. Chegou lá, a mãe dela falou, olha, ela está medicada, está tomando os remédios. Aí o Chico fez as preces lá, e aí insistiu com ela, Valéria, fala, Valéria, Deus, Valéria. E ela fez aquele esforço, não saiu nada. Então, Valéria, tente falar Jesus. Jesus era o médico das almas, curou tanta gente, curou cego, curou paralítico, curou leprosos. Fala, Valéria, fala Jesus, Valéria.
E ela fez um esforço muito grande e conseguiu falar, Jesus! E o Chico ficou muito alegre. Valéria falou, Valéria vai melhorar, Valéria falou. Né? E o Chico foi embora e depois ficou sabendo, na semana seguinte, que a Valéria tinha desencarnado. A pneumonia agravou, ela desencarnou. Passaram alguns anos, o Chico foi acometido de uma crise de angina, muito forte, e o médico aconselhou ele a não ficar no hospital, porque senão ia muita visita, ia ser ruim para ele. Falou, Chico, fica em casa, você não receber visita, fica lá, vai ficar uma pessoa lá com você lá, você fica lá e repousa em casa até você melhorar, tomar os medicamentos e melhorar. E assim o Chico fez, ficou em casa, e tinha uma senhora que tomava conta da casa dele, fazia comida, né? Limpava a casa. Aí o Chico falou para ela, olha, se você entrar lá no meu quarto e eu estiver conversando com alguém, você não estranhe que eu estou conversando com meus amigos. E os espíritos iam visitar o Chico. O Chico conversava com os espíritos. E vários amigos, né, do mundo espiritual iam conversar com ele. Emmanuel, muitos amigos. O Chico era uma coisa fantástica. Muitas vezes ele não sabia se o espírito era espírito ou estava encarnado. Né? Mas então ele falava para ela, se eu estiver conversando com alguém, você não estranha não. Ela falou, então tá. Aí um dia o Chico estava lá no quarto, deitado, com dor no peito e tal. De repente ele olhou assim, apareceu no quarto uma moça muito bonita. Né? Aí o Chico perguntou, quem é você? Chico, você não está me reconhecendo, Chico? Falou, não, eu sou sua amiga, Chico. Eu conheço você lá de Pedro Leopoldo. Ele falou assim, eu estou com a cabeça meio embaralhada por causa do remédio, das enfermidades, não estou lembrando. Mas você é lá de Pedro Leopoldo, fala o nome da sua família, que eu vou lembrar, eu conheci muitas famílias lá. Ele falou, Chico, eu não vou falar o nome da minha família, nem o meu. Eu vou falar só uma palavra, quem sabe você vai se lembrar de mim. Eu acho que você vai lembrar. E aí falou, Jesus. Aí o Chico falou, Valéria, é você. Como você está bonita, Valéria. Aí a Valéria colocou a mão no peito dele, disse que saiu como se fosse uma luz. E a dor passou. E ela despediu dele e foi embora. Então, quer uma prova maior do que essa? Né? Tem uma outra história do Chico interessante também, que o Chico sempre tem um problema na vista. E ele foi fazer uma visita, foi fazer uma consulta com um médico, um oftalmologista em Ribeirão Preto. E fez a consulta. O médico fez lá a consulta, examinou direitinho. Na hora, na despedida, o médico falou para ele, Chico, eu ouvi falar que você enxerga. Quer dizer, ele entende, enxerga do outro lado, né, dos espíritos. Né? É verdade, meu irmão, eu enxergo assim, desde criança pequena que eu enxergo os espíritos. Aí o médico falou para ele assim, você, diga uma coisa, tem algum espírito aqui perto? Ele falou, tem sim. Tem aqui um elemento que é médico. E ele disse que foi seu professor na faculdade de medicina. Aí ele falou assim, mas eu tive 5 anos na faculdade, foi mais 2 de residência, eu tive muitos professores. Eu não vou lembrar. Né? Que médico é esse? Aí ele falou um nome que eu não me lembro agora, mas um nome tão complicado que eu acho que eu nunca ouvi esse nome na minha vida. Eu nunca ouvi. E o Chico falou o nome do médico. O médico encarnado sentou na cadeira. E o Chico falou para ele mais, olha, ele está dizendo aqui que ele te ampara. Quando você está preocupado, você com um diagnóstico, alguma coisa, ele te ajuda. Ele está sempre com você. Então o Chico, primeira vez que conheceu aquele médico, e o nome do médico é um nome realmente completamente esquisito. Né? Então veja, um exemplo disso. Né? Quantas cartas o Chico recebeu, né? De mães que iam lá. Quantas mães iam lá? Chegar de ônibus e mais ônibus, e gente chegar. Mães que perdiam os filhos e ouviam falar que aquele médium recebiam carta dos filhos que desencarnaram e iam até Uberaba, né? Chegavam lá,
Entrava aquela multidão de mães dentro do circo, encostado para as paredes, não tinha onde sentar tanta gente. Né? E Chico recebia, uma noite inteira, 5, 6, 7, 8 cartas no máximo. E lá tinha 200 mães, vamos botar assim, né? E quando ele lia as cartas, aquela mãe, é meu filho, né? E chorava, né? Depois o Chico entregava a carta para ela, abraçava, né? E assim com as outras mães também. E aquelas que não receberam nada, acabavam saindo ali consoladas pela emoção das outras mães, né? Então, gente, o Espírito é uma realidade. É uma realidade. Se nós pegarmos lá nos Evangelhos, né, aquela transfiguração do Tabor, aonde Jesus leva os 3 apóstolos e eles dormem, né? Leva lá João, Pedro e Tiago, né? E chega lá, eles dormem, né? Quando eles acordam, de repente vê Jesus transfigurado, todo iluminado, conversando com 2 espíritos, Moisés e o profeta Elias. Moisés tinha desencarnado há 1500 anos e Elias há 800 anos. Né? Então, o Espírito é uma realidade. A gente pode não ter visto o Espírito, mas o Espírito é uma realidade. Então, nós hoje nós somos um ser, vamos dizer assim, trino. Nós somos Espírito, corpo espiritual e corpo material. Quando a gente desencarna, o corpo material vai para o laboratório da natureza. E o corpo espiritual, junto com o espírito, vai para o mundo espiritual. Então, quando nós vemos um espírito, vemos a última aparência dele. Se você vê a sua avó, a sua mãe, o seu esposo, um filho, de repente aparecer na sua frente, né? Você vê de relance, é o corpo espiritual dele, que é um corpo igual a esse. Só que para nós ele é invisível. Então, no Espiritismo é chamado de perispírito, né? Então, essa é a nossa realidade. No mundo espiritual, nós vamos conviver com aquele corpo espiritual. É lá que nós vamos trabalhar, nós vamos aprender, frequentar a escola, universidades, ajudar os outros, ajudar os encarnados que estão aqui, ajudar os desencarnados que estão nas regiões de sofrimento, nos umbrais, nas trevas. Então, o trabalho continua. Ninguém morre para descansar. Ah, descansou. E vai realmente passar um tempo lá refazendo, recuperando. Depois que tiver recuperado, a vida continua. É como aqui, a gente nasce aqui na Terra, pequenininho, sem condições de fazer nada. Mas vamos crescendo, entrando na escola, aprendendo. Chega uma hora que nós vamos ter que trabalhar, né? Lá ocorre a mesma coisa, né? Então a vida continua. Isso é uma realidade. E a vida mais importante para nós é a vida espiritual, que é onde vamos passar mais tempo. Lógico que é importante a gente cuidar da nossa vida aqui, trabalhar, ter direito a conforto, prosperar, tudo bem. Mas tudo fica na Terra, inclusive o nosso corpo. Então, gente, importantíssimo, ganhar conhecimento. Que o conhecimento é que vai fazer a gente melhorar. A gente, inclusive, prosperar até materialmente. Nós vamos mudar. Então, o Centro Espírita é uma escola, é uma bênção na nossa vida. Assim como o Espiritismo, assim como o Evangelho, né? Olha o que Jesus fala: buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ajuntai tesouro nos céus, aonde a traça, o rato não rói, onde o ladrão desenterra e rouba. O que é o tesouro que nós vamos levar para lá? As nossas conquistas intelectuais, o nosso aprendizado na área intelectual e na área moral. É o que vai nos ajudar a crescer, a ter uma boa condição no mundo espiritual. Aquilo que nós falamos aqui naquela questão do Livro dos Espíritos, se eu não me engano é 982, né, que fala... E o Kardec pergunta para os espíritos se professar o espiritismo nos garante um bom lugar no mundo espiritual, na vida futura. Ele fala, não. O que garante é fazer o bem. Então a coisa mais importante nossa aqui é fazer o bem. Quando chega uma pessoa aqui e fala que acha que está sendo assediado por espíritos, e como é que faz para se livrar da influência dos maus espíritos? A gente fala aquilo que está no Livro dos Espíritos. Se envolva com o bem
e coloque toda a sua confiança em Deus. Que quando você se envolve com o bem, o que você faz? Você abre campo para aproximar de você espírito de luz, para te ajudar. E quando você se envolve com o mal, ocorre o contrário. Você abre campo para os espíritos das trevas se aproximar de você e te infernizar a sua vida, te influenciar você para o caminho do mal. Então, por isso, o envolvimento com o bem é o caminho. Quantas pessoas chegam aqui, a gente passa essas orientações. Se envolva com o bem que você não erra nunca. Vamos nos lembrar de Jesus quando ele fala: vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que é o jugo de Jesus? É os ensinamentos dele. E se você seguir os ensinamentos dele, sobre o perdão, sobre a caridade, sobre a paciência, sobre a tolerância, sobre o reconciliar com os adversários, sobre o amar os inimigos, como ele ensinou, tudo aquilo que ele ensinou, o teu fardo fica mais leve. Então, gente, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos ampare. Que a gente possa refletir em tudo isso que nós falamos e procurar ganhar conhecimento, procurar se envolver sempre com o bem, que nós estamos caminhando pelos caminhos de Deus, que nós estaremos combatendo o bom combate, que nós estaremos fazendo brilhar a nossa luz cada dia mais. Que Deus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre.